Olá pessoal, me chamo Marister Ranzani, estou na cidade de Prudentópolis, no Paraná, no CIF 1270, em uma unidade de beneficiamento de mel, Capital do Mel Limitada. Vou apresentar a minha equipe, no qual será mostrado todo o percurso do mel a vocês. Vamos lá? Olá, me chamo Larissa Olivetti, trabalho no CIF 1270, Serviço de Inspeção Federal. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês conhecem a rota do mel, desde o apiário até chegar à sua mesa? Não? Então, fica conosco que vamos lhe mostrar. (26.850) e a cor âmbar claro. Olá, me chamo Felipe Kulik, sou apicultor e meliponicultor. Aqui na indústria trabalho com o beneficiamento do mel. Sou responsável pelo setor de beneficiamento. Então, hoje vou apresentar a vocês como é feita a análise do mel, que não pode ultrapassar 20% por lei. Após feita a análise do mel, a gente coloca o QR Code para a rastreabilidade desse mel. É o mel silvestre, a safra dele é de janeiro de 24. Esse balde deu 26,1 kg e a umidade dele deu 19,8. Está dentro dos parâmetros exigidos por lei. Sendo assim, esse mel está liberado para o beneficiamento. A próxima rota do mel é para ir para o descristalizador.
Oi, meu nome é Alessandra, estamos aqui em Prudentópolis, estado de Paraná. Estou trabalhando aqui na empresa Capital do Mel. Tudo legal, graças a Deus. Obrigada. Hoy, mi nombre es Elizabeth, soy venezolana y estoy aquí trabajando en la empresa Capital do Mel. Estoy registrada, gracias, estoy muy contenta. Obrigado. Olá, meu nome é Ramon Sanches, eu sou médico veterinário responsável técnico pelo entreposto de mel Capital do Mel, número 1270. Assim como qualquer empresa de produtos de origem animal, o entreposto de mel ou beneficiamento de produtos de mel precisam de um médico veterinário ou outro profissional que exerça o papel de responsável técnico na indústria. O que o responsável técnico tem por finalidade dentro de uma indústria dessa? Por qual motivo, né? Então, a nossa função na empresa é orientar o funcionário, garantir uma segurança alimentar daquele produto que está sendo beneficiado, garantir a ética na produção daqueles produtos, verificar o monitoramento dos programas de autocontrole, que seria nosso maior controle ali registrado, né, dentro da empresa. Seriam esses PACs, que a gente chama de Programas de Autocontrole, que dentre eles existem 18, eu vou citar alguns, por exemplo, monitoramento das instalações e equipamentos, tem programa de autocontrole de vestiários, barreira sanitária, iluminação, ventilação, higienização, conduta dos funcionários, temperatura, laboratório, que seriam as análises laboratoriais que correm dentro do próprio entreposto de mel, né, ou unidade de beneficiamento. Então, todos esses autocontroles, eles servem, assim como a nossa orientação para os funcionários e até para os donos, servem para garantir aquele produto, para ele sair lá de dentro da empresa com a maior segurança, a maior qualidade possível para o consumidor. Seria isso o papel do médico veterinário. Eu gostaria de fazer um bate-papo com vocês hoje, um pouco diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre HMF, sobre como utilizar o mel. O HMF, para a gente conversar sobre ele, que é o hidróxido metilfurfural, que é um composto que desenvolve no mel por aquecimento, por iluminação, pela presença do sol, pela presença principalmente da lâmpada fluorescente. Nós precisaríamos voltar lá no tempo das pirâmides. No tempo das pirâmides, o faraó era considerado uma divindade. E quando ele falecia, o pessoal colocava, né, mel em jarros de barro cobertos com cera para não estragar o mel. Guardavam joias, guardavam roupas, porque eles achavam que o faraó voltaria e ele precisaria ter esses elementos disponíveis para ele: alimento, roupa e joias. E quando abriram as pirâmides de Tutankhamon, há 2000 anos que estavam fechadas, descobriram que tinha mel.
Ao fazer uma análise de mel, tiveram duas surpresas. A primeira surpresa foi que o HMF, o hidroximetil, não havia desenvolvido, porque o produto estava lá embaixo na pirâmide, a mais de 100 metros na profundidade, então ele não tinha alteração de temperatura e nem alteração de claridade. Tá, o que aconteceu? Fizeram uma ideia assim, vamos fazer uma análise polínica desse mel também, que é a análise que indica de que florada que era o mel. E uma outra grande surpresa, que o mel foi determinado como mel de Melilotos, que é uma planta que a gente está perseguindo bastante no Paraná e para desenvolver. O Melilotos é uma espécie de feno, uma espécie de alfafa, que na época era muito comum no Egito. Como que eles colhiam o mel? Eles enchiam um navio de colmeias e iam descendo o rio Nilo e paravam a cada quilômetros e deixavam as abelhas produzirem o mel e iam descendo. Quando chegava lá embaixo no rio Nilo, eles abriam as velas e traziam o barco de volta, né, para o lado da população. Então a produção de mel era feita assim, acompanhando a floração em relação ao rio. Outra situação que ocorre, então, com relação ao HMF, que é muito importante, de repente vocês vão pensar assim, mas e se eu fizer um chá, por exemplo? A Mari acabou de trazer um chá delicioso aqui com mel de abelha sem ferrão e a água estava um pouco quente. Então você vai imaginar assim, mas então se eu botar o mel na água quente, eu vou ter problema, vai desenvolver o HMF? Não, o período é tão pequenininho que não vai ocorrer nada no mel, não dá tempo de alterar esse mel. O que faz a alteração do mel é, por exemplo, você pegar um pote e colocar no micro-ondas, deixar ele muito tempo em banho-maria, numa temperatura mais alta. Isso sim, vai estragar o mel. Tá? Esse HMF ele é considerado cancerígeno para os humanos e para as abelhas. Se eu pegar esse mel e tratar umas abelhas minhas, com certeza essas abelhas vão morrer. Isso é trabalho técnico, já foi bem estudado. Então não dá para a gente também pensar assim, mas então não posso esquentar o mel. Pode esquentar, desde que seja com parcimônia, que seja devagar, tá? Em banho-maria de preferência. Uma situação, né, que ocorre, que muitas vezes a pessoa pega o mel e coloca no micro-ondas. O micro-ondas é muito agressivo para o mel, ele acaba tirando umas qualidades do mel. Então não deve ser colocado mel no micro-ondas. O legal é a gente colocar sempre o potinho numa água morna, tá? Nunca deixar aquecido lá, deixa no fogo e deixa funcionando para formar ebulição na água que está o mel. Tá? Então sempre em banho-maria, calmo, devagar, é assim que a gente descristaliza o mel. A outra situação que tem, né, muito consumidor entende isso, é a cristalização do mel. Cristalização é um processo natural do mel, e o consumidor muitas vezes vê um produto no mercado que pode estar decantado diferente. Ele tem um cristal embaixo e geralmente uma parte mais escura em cima. Isso é um processo natural também que no invase, a pessoa que invasou o produto não misturou bem esse mel e esse mel então acaba decantando, são méis diferentes, de floradas diferentes, e ele vai dar aquele aspecto muito feio que o consumidor não vai levar. A outra situação é quando o mel cristaliza, né, totalmente no mercado, até porque muitas vezes no mercado é um ambiente mais fresco, então o mel acaba cristalizando. Esse mel, gente, simplesmente ele alterou o estado físico dele, ele não alterou nada quimicamente. Então ele pode ser consumido, deve ser consumido. O que é o estado físico? O estado físico seria que nem eu pegar 1 litro de água, botar numa embalagem e botar no freezer. E com 2 horas ou 3 horas eu vou ter um produto congelado, gelo. O que eu alterei? Simplesmente eu alterei o espaço físico do mel, eu não alterei nada quimicamente dele, ele continua sendo água. Então água líquida ou água sólida é o mesmo produto, só que ele está num estado físico diferente. O que eu poderia alterar quimicamente um mel? Quimicamente o mel, principalmente se eu colocar ele no fogo, se eu aquecer ele, se eu deixar ele muito tempo numa lâmpada fluorescente.
Resumindo, quando vocês encontrarem um mel de sachê, que é muito característico, um melzinho de sachê numa gôndola, numa loja, num supermercado que está escuro, esse mel não deve ser consumido, porque ele foi alterado, o HMF dele, e uma das características da alteração do HMF é a cor, ele muda a cor do mel, o mel fica escuro. Uma outra situação que ocorre é o seguinte, eu estou falando de mel adulterado, mel que adulterou pelo tempo. É por isso que o mel tem validade, tá? A gente diz assim, o mel é eterno, o mel pode ser consumido todo o tempo. Como é que ele falou em 2000 anos do mel e aí o mel no mercado é 2 anos? Isso, porque o mel de 2 anos no supermercado ele está sob a ação da luz, então ele vai fazer a alteração dele. Ele vai alterar o HMF no mercado. Quando eu tenho mel naturalmente escuro, que foi colhido na colmeia escuro, como é o caso do mel de trigo morisco aqui na nossa região, então o mel vai ser naturalmente escuro. Esse mel, ele tem mais cinzas e sais minerais. Então quando você encontrar um mel no mercado, olhou a validade dele, esse mel foi embalado 3 meses, 6 meses atrás, ele está escuro. Opa, esse mel pode ser consumido, sem problema nenhum, porque ele é naturalmente, nas colmeias, ele foi colhido já desse jeito, tá? Agora, quando o mel é clarinho e a gente olha lá com 2 anos, principalmente num sachê, porque ele está mais exposto, então você vai ter essa alteração do HMF e esse mel não deve ser consumido. Ao contrário do mel cristalizado. A cristalização, como eu comentei, é um estado físico, então não alterou em nada. O mel está absolutamente bom para ser consumido. É importante saber que existe um parâmetro analítico que é analisado desde 1998 pelo Ministério da Agricultura através do seu RTIQ, que é Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, que até então não era importante para o Ministério da Agricultura, que começou a ser a partir desta data, que é o parâmetro do HMF, que é hidroximetilfurfural, que nada mais é que um composto químico de carbono, hidrogênio e oxigênio, onde acontece uma conversão do calor que não pode ultrapassar 34 graus. O hidroximetilfurfural ele já tem em todo o mel, porém acontece essa conversão, essa transformação desses monossacarídeos que é a frutose e a glicose, porém não pode ultrapassar 60 miligramas por quilo. E aonde que acontece isso? Acontece se esse mel ficar estocado de forma irregular, aumentando o calor, aumentando o frio. A iluminação também pode fazer com que prejudique e aumente esse hidroximetilfurfural, que para as pessoas já tem artigos que comprovam que foi feito testes em ratos, onde foi dado mel para eles com excesso de hidroximetilfurfural, no qual foi cancerígeno. E em pessoas não foi feito ainda esse teste em humanos, mas quem consome esse mel, que tem excesso de hidroximetilfurfural, acontece dermatites de contato e outros sintomas, né? Então é muito importante você saber que esse mel teve uma análise físico-química e que foi visto se realmente o HMF do mel não ultrapassou 60 miligramas por quilo, que é o caso do CIF, né? Uma empresa, uma unidade de beneficiamento de mel, conforme nós já mostramos em vídeos, conforme o professor Joel já falou sobre esse assunto também. É muito importante saber que foi feita essa análise e que ele não ultrapassou para não ser prejudicial à saúde humana. O hidroximetilfurfural tem um ponto de fusão que gira em torno de 30 a 34 graus. O hidroximetilfurfural nada mais é que um composto químico, uma molécula que tem em sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio, e é resultante da transformação dos monossacarídeos, frutose e glicose. Você sabia que para você ser um legítimo apicultor e meliponicultor, você precisa registrar a sua propriedade, ou a que você tem em contrato de comodato ou de aluguel, você precisa registrar essa propriedade e suas colmeias e também por espécie numa agência agropecuária de sua cidade? Busque mais informações sobre isso. Você, apicultor e meliponicultor, que possui interesse em vender o seu mel para os grandes mercados, nós realizamos todo o processo de beneficiamento para você, desde a documentação até o produto final. Para mais informações, entre em contato e venha agregar mais valor ainda à sua marca.
Você que é apicultor e meliponicultor, você sabe a hora exata de colher o seu mel? Você sabe diferenciar uma operária de um zangão? Você conhece sobre as floradas? Você conhece as colmeias padronizadas? Se você acertou todas essas perguntas, parabéns, você é um legítimo apicultor. Agora, se ficou com alguma dúvida, agora vai ter que procurar o sindicato rural da sua cidade ou nos procure que vamos orientar referente a esses cursos gratuitos.